Olá, eu sou o Padre Air José, começa agora a nossa live aqui pelo canal YouTube da TV Século XXI e nós estamos começando nesse programa Vocação, que de fato quer levar até você esse pensamento, essa reflexão, para que você pense na sua vida ou que você ressignifique essa questão da vocação aí no seu trabalho, na sua comunidade, na sua paróquia ou onde quer que você esteja acompanhando esse nosso programa de hoje. Então, está no ar nosso programa Vocação. Vocação, você sabe que nós entendemos como um dom de Deus, algo que de fato norteia a nossa vida, nos dá esta percepção de que somos pessoas encaminhadas, inspiradas, eu até diria direcionadas para Deus. E aqui nós temos os nossos convidados que nos ajudam a perceber tudo isso. Como que a gente pode trabalhar a nossa vocação? Como é que nós podemos viver isso no nosso cotidiano, até mesmo nos nossos trabalhos, onde quer que estejamos também? E para a gente conversar hoje temos uma pessoa muitíssimo especial, o nosso querido Júlio Borges. Seja bem-vindo. Obrigado, Padre. É uma honra estar aqui. Eu sempre gosto de estar aqui nessa casa. Boa noite a todos que estão em casa. E é isso. Vamos juntos mais uma vez. Claro. Você esteve, se não me engano, no programa Você Pode Ser Feliz que eu apresento. Sim. Que eu apresento verdade. Hoje. Você pode, mas era um cenário antigo. Acho que você esteve sim, verdade. Sim. Falando um pouco sobre o seu trabalho. Acho que uns 4 anos atrás. Sobre a questão da conversão, quer dizer, tudo isso que a gente vai conversar. Então, olha, você que está acompanhando, Júlio Borges aqui presente, nós vamos conversar com você sobre o que tem inspirado esse rapaz que está aqui conosco e como é que ele tem vivido, como que ele viveu um processo muito importante, eu diria muito interessante na vida dele. Então, eu queria começar perguntando para você assim, claro, você é jovem, lógico. Obrigado. Mas quando era bem mais jovem, como que era o seu relacionamento com a igreja? Você tinha um relacionamento com a igreja ou não? Eu tinha uma falta de relacionamento, né? Ah, é? Assim, na verdade, Padre, eu vim de uma família com base católica. Então, eles sempre me levavam como levaram os meus irmãos, que estão até hoje também na igreja. Mas num determinado momento, principalmente na minha adolescência, com 14, 15 anos, foi o momento em que eu me decidi não fazer parte mais da igreja. Eu até queria que fosse mais cedo, mas como eu vim de uma família realmente bem católica e bem dura, assim, no sentido de educação, eu acho que só com 14 anos eu criei a coragem para dizer, pai, mãe, eu não quero mais ir na igreja. Ah, é? Mas o meu preconceito era, talvez muitos jovens que assistam a live ou que estão nas casas agora, escutando, né, com seus pais do lado, ou, sei lá, entrando no YouTube vendo, eu tive um sério problema com relação a muita regra. Acho que quando você é adolescente você tem muito disso, né? Outra coisa também, hoje em dia, eu posso dizer que tem tantos músicos e músicas que levam a gente para mais próximo de Deus e que são mais jovens, eu diria. Mas na minha época não, eu tenho 37 anos, eu estou falando de 20 anos atrás, né, 22 anos atrás. Não tinham tantas músicas assim, então não era um ambiente, a igreja não era um ambiente tão acolhedor como é hoje, eu posso dizer. Então assim, basicamente regras e as coisas que jovem gosta e que naquela época não tinha. Era muito a questão de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, né? E talvez não muito explicado, sabe, Padre? Eu acho que hoje em dia tem muitos jovens que pregam, né? Na minha época era muito difícil você ver um jovem pregando para outro jovem. Geralmente eram adultos ou o padre. Verdade. E aí é uma coisa que não gera empatia, né? Não dá aquele, como eles dizem, não dá match, né? Não dá liga, não dá... Então, hoje eu percebo que existem comunidades de aliança católicas, evangélicas, enfim, movimentos dentro de redes sociais, dentro do Instagram, que criam conferências jovens. Então, assim, para pegar esses jovens fica um pouco mais fácil. Talvez se eu pudesse escolher uma época para ser adolescente, seria essa. Seria essa. Porque talvez eu nem teria entrado no universo das drogas, né? Que infelizmente eu entrei por uma decisão minha de me afastar da igreja. Né? Agora, você tem razão quando você fala isso, porque eu me lembro... Quando eu era padre um pouquinho mais novo, né, hoje eu tenho 26 anos de padre já, eu me lembro que para o grupo de jovem deveria ter um casal, né, um marido e esposa, que fossem responsáveis pelos jovens. Então, assim, às vezes você entrava na sala onde os jovens estavam se encontrando e ali tinha um casal que ficava ali na sala
para ver se não ia ter exageros, para ver... Nem a questão de namoro, mas assim, a palavra, o gesto, a maneira de levar o tema. Então você tem razão, acho que de fato isso pode ter te criado isso. E você saiu de vez, assim? Saí de vez. Quanto tempo fora da igreja, entre aspas? 10 anos, um pouco mais de 10 anos, assim. Eu tive uma experiência muito ruim, essa história, ela é engraçada, mas, assim, é séria também. Eu tive um sério problema... Dá as duas coisas, engraçado e sério. Eu tive um sério problema, eu sempre conto isso nas crismas, porque eu cheguei a fazer crisma, mas me colocaram na crisma com 13 para 14 anos. E a crisma todo mundo sabe que faz de 14 para 15. E aí quando me colocaram de 13 para 14, eu fiz um ano de crisma. Imagina, eu sempre faço uma analogia. Eu falo, imagina uma matéria que você não gosta. Aí os jovens, matemática, física. Eu falei, para mim era crisma naquela época. E eu frequentava, era só um dia da semana, era sábado à tarde. Eu lembro muito bem, num colégio. A igreja que eu frequentava não tinha uma igreja física. As missas e cursos e catequese era tudo no colégio. E eu lembro de sábado, era um saco, era difícil, era aquele negócio pesado para mim. E quando eu estava para terminar a crisma, a coordenadora me chamou no canto da sala, eu lembro exatamente da cena. Ela falou, Júlio, você tem 14 anos e crisma com 15 anos, você vai ter que voltar o ano que vem e fazer tudo de novo. Essa frase, ela ecoou na minha cabeça, assim, como um tormento. Eu falei, meu Deus, eu já não gosto disso, eu vou ter que voltar. E eu fiquei pensando, mas quem me colocou antes aqui? Quem que é o culpado? Por que me colocaram antes, então? E foi nesse momento que eu tomei uma decisão, por isso que eu falo de escolhas, né? Eu tinha 14 anos e eu falei, eu não vou mais para a igreja. E eu não cheguei em casa e falei, mãe, pai, eu não vou mais para a igreja. Não é assim que funciona também. Claro. Mas eu comecei a matar a missa, né? Tipo, tinha 2 horários de missa. Aí eu ia, minha mãe falava, eu vou no tal horário. Eu falava, mãe, eu vou no outro. Mas eu não ia. Aí eu comecei a dar o... Eles percebiam isso? Percebiam, mas a minha mãe tentava conversar comigo no café da manhã, no almoço, né? Tentava conversar, mas eu falava, não gosto. E aí eu realmente, dos 14, porque aí com 15 anos, eu entrei num colégio que era integral, no Senai, fiz um colégio noturno que era o Cutuca, e aí eu não tinha tempo para nada, eu dava desculpa que eu tinha que estudar e um monte de coisa. Claro. E aí, literalmente, eu parei realmente de ir dentro da igreja. Você voltou com quanto tempo? Eu voltei 10 anos depois, com 25 quando eu me converti, que eu tive uma experiência. Agora, você fala essa questão das drogas, né? Que por uma escolha, você disse, não é? Quem acompanha, talvez na família tem alguém né, que passe por isso ou que já tenha vivenciado isto. E você fala disso com muita tranquilidade, né? Não sei se eu estou usando a palavra correta. Quando eu digo tranquilidade, mas eu sempre quando eu vejo, assisto, eu percebo que leio, né, no livro, quando eu percebo que há uma tranquilidade, assim, uma firmeza de que aquela questão, se você passou por um problema e o problema está resolvido, entende? Então, assim, como é que foi esse processo de você entrar nesse mundo das drogas e você ter depois tido força para sair disso? Olha, em 12 anos e alguns meses limpo, como a gente fala, né? Só teve um momento na minha vida que eu quase recaí. Essa linguagem é muito comum, né, no universo das drogas, né? Recair é usar a droga de novo depois de um tempo. Limpo é o tempo que você está sem uso, né, de droga e tal. Quando eu parei em setembro de 2008, 29 de setembro de 2008, aliás, dia de São Miguel Arcanjo, foi um processo que para mim foi muito claro que eu precisava tirar aquilo da minha vida. Eu não vou falar que foi fácil, mas foi muito claro. É como se alguém falasse assim para você. Eu sempre costumo dizer isso, né? Alguém fala assim, Júlio, se você não parar de fumar, você vai morrer porque você já está com câncer. Então é uma decisão que você toma falando, se eu não parar, eu vou morrer. Eu tive essa noção. Só que o processo foi assim, foram 3. Eu sempre falo desses pilares. A minha família, que me apoiou, que estava comigo, minha mãe rezava o terço todo dia comigo, mesmo doente, com o câncer dela, me puxava para rezar um terço. Eu comecei a gostar de rezar o terço com ela. O segundo pilar foi estar no Instituto Padre Haroldo aqui em Campinas como voluntário, vendo o cotidiano de pessoas que chegavam muito pior do que eu, pelo tempo de estrago, né? Ou seja, pessoas que 20, 30 anos de droga, 10 anos de cracolândia. Então, assim, pessoas que... Eu fui um usuário de drogas, mas a gente fala que tinha uma droga de preferência que era maconha, de vez em quando em festas, cocaína, aquela coisa mais de... assim, não era esporádico, mas existia. Teve outras coisas, mas assim, por fim,
eu posso dizer assim, que era mais leve do que essas pessoas que, por exemplo, a gente vê na rua, que tem uma dependência um pouco mais pesada. E aí eu vendo aquelas pessoas contando a história que tinham uma vida parecida com a minha antes e que em determinado momento perderam o controle e foram parar nas ruas, eu pensei que poderia acontecer comigo. Então aquilo também me motivava a entender que, pelo amor de Deus, eu não posso sequer voltar para esse caminho, porque a chance de eu entrar nesse caminho que eu estou vendo é grande. Então esse é o segundo. O terceiro pilar é a igreja. Eu sentia, uma coisa é você ir na igreja por ir, por uma regra, porque outra coisa é porque você ama aquilo. Eu comecei a amar ir na igreja. Eu sentia falta de Jesus Eucarístico. Então eu precisava domingo estar na igreja. Então era oração com os meus pais durante a semana, missa, grupo de jovens, que era o TLC, e voluntariado no Instituto. Isso tudo para mim foi o bálsamo que eu precisava de espiritualidade para me tirar da minha adicção. A adicção é a dependência química, né? Da minha vontade de usar droga. Só que quando a minha mãe faleceu em abril de 2013, que a minha mãe foi quem me salvou das drogas pelas orações, foi quando eu tive o que eu falo que foi a minha pré-recaída, porque eu quase recaí. Eu fui numa padaria aqui em Campinas, muito famosa, comprei cigarro e comprei cerveja. Fui no estacionamento escondido, beber e fumar. E eu já estava na minha cabeça maquinando, porque eu conheço muitas bocas de fumo em Campinas, eu estava maquinando qual era mais perto. Então, minha cabeça, por isso que fala, né? Jesus falava aqui, quando você já pecou quando você já está aqui no coração maquinando, né? E eu já estava também já pecando ali, já estava maquinando o que eu ia fazer. Aí acontece o milagre, né? Uma pessoa que era da época que eu tinha 15 anos, que eu não via há anos, estaciona num lugar escondido que eu tô, ele parou o carro, saiu do carro, acho que com a namorada, me viu e falou: Júlio, não sei o que, quanto tempo, não sei o que. Ele olhou pra minha mão, um cigarro e uma cerveja e falou: nossa, você não mudou nada mesmo. Aí essa frase, você não mudou nada, mexeu comigo. Eu falei: não é possível, eu mudei sim, eu joguei tudo fora, um lapso assim. Eu joguei tudo, parece que eu acordei, eu joguei tudo fora no lixo, peguei o carro, fui em casa chorando, sentei no colo do meu pai, contei pro meu pai o que tinha acontecido. Meu pai, eu lembro do cafuné dele, meu pai era meio grossão assim, mas ele tinha um jeitinho carinhoso, e ele conversou comigo e tal. Então assim, esse foi o único momento na minha vida muito difícil que eu quase recaí, mas foi o único em 12 anos. Você acha que essa questão, por exemplo, você teve esse seu amigo que chegou ali, né, também a importância do seu pai, você acha que a maioria das pessoas não tem isso por exemplo, voltam por uma decisão pessoal mesmo, quero voltar? Tem alguma coisa que starta isso, que diz, não, você tem isso ou Padre, não? é um ciclo vicioso, sabe? É muito triste. Eu estou voluntário na obra lá há 12 anos, também acompanho a obra do Frei Hans, que é a Fazenda da Esperança, uma outra obra do Robertinho aqui em Campinas, enfim, comunidades terapêuticas. O que é triste, o ciclo vicioso a pessoa que usa droga, ela se afasta da família, ela gera machucados dentro ali dela e da família, a família tem uma hora que tem um limite, também fica doente junto com a pessoa, existe abandono para as mulheres, existe prostituição, na prostituição existe gravidez, para alguns casos de homens e mulheres existe contaminação da AIDS. Então assim, é um ciclo vicioso que vai destruindo a história da pessoa. E é muito difícil você chegar para a pessoa e falar assim, você precisa de Deus, você precisa... É uma restauração que precisa de muito cuidado, precisa de psicólogo. Quando a pessoa chega, por exemplo, no instituto, digamos, né? Como que essa pessoa chega? Qual que é a primeira coisa que você precisa dizer para a pessoa? Ou não se diz nada? Diz. A primeira coisa é que ela é livre e ela pode ir embora a hora que ela quiser. Ah, ok. Porque essa frase, ela está acostumada a estar presa no vício, presa... Então, quando você fala, você é livre, e você é muito bem-vinda, que é muito bem-vindo, mas a gente quer que você conclua o tratamento, a gente está dizendo para essa pessoa que... Muitas pessoas falaram que tiveram o tal despertar espiritual quando ouviram essa frase. Porque ela falou, eu sou livre. Eu sou livre. A primeira pessoa que está dizendo para mim que eu sou livre. E aí começa um processo dentro da obra que os mais velhos de tratamento acolhem os mais novos. Porque eles sabem como eles chegaram. E aí começa também um tratamento com terapeuta, psicólogo e a espiritualidade da que é a que eu participo, né? Que a gente tem um cronograma de passagens bíblicas de segunda a domingo, e com temas, perseverança, amor, caridade, a gente vai trabalhando. E todo dia tem voluntários, tanto de manhã,
quanto à noite para falar com os residentes, mulheres e homens. Sabe por que eu perguntei isso? Porque assim, nós padres, quando nós, nas paróquias, né, nos atendimentos que nós fazemos, às vezes chega um pai, uma mãe, ou um irmão, ou tio, ou tia, que diz, olha, o meu sobrinho, ou meu filho, ou meu primo, sei lá, essa pessoa, esse jovem, ele tem 15 anos e está começando a usar drogas e nós já repreendemos, falamos, nós queríamos que o senhor fosse lá falar de Deus para ele. E aí a gente eu fico numa sinuca de bico, porque, olha, eu sei que não é o momento para isso. Por isso que eu te perguntei, porque às vezes nós, né, quem acompanha a gente agora, por exemplo, às vezes nós falamos de maneira errada, não que Deus seja errado, mas a maneira como você fala, não é o momento, eu acho, para você julgar uma religião na pessoa. Eu acho que tem essa questão de, olha, eu preciso saber que eu sou livre e quero ficar aqui ou não quero ficar aqui. Exato, e também o acolhimento, né, sem o julgamento, que ela é uma pessoa que está doente, a dependência química é uma doença, então ela precisa entender que ela está doente, que ela precisa de cura, precisa de carinho, precisa de motivação para ter um sentido na vida. Por que o Júlio, que está aqui hoje, né, na Rede Século XXI, está falando da vida dele? Porque eu tive um sentido na minha vida. Eu busquei a minha vocação, eu busquei entender qual é a minha missão de vida aqui. Hoje tem um projeto Escolhas, onde vou falar com adolescentes. Foi um chamado de Deus na minha vida. Eu amo adolescente, eu consigo conversar com eles de um assunto totalmente delicado. Mas o que você disse, padre, é exatamente isso. Muitas pessoas também chegam para mim e falam assim, Júlio, tem uma conversa, fala de Deus para o meu filho. Não é o momento ainda. Acho que o momento é dizer, você está doente, você precisa de ajuda. Escutar a pessoa, por que você está nisso, qual é a sua droga, qual é a que você mais usa, tentar entender o contexto, quantas vezes você usa por dia. Acolhe a pessoa sem julgamento e tenta entender o que ela está precisando. Depois que ela está inserida num ambiente seguro, numa comunidade terapêutica, numa igreja, seja o que for, aí sim você começa a falar de Deus de uma maneira carinhosa, talvez falar, né, de leis, né, falar dos 10 mandamentos, falar do que a igreja nos propõe, catecismo, mas antes disso a pessoa precisa ter um encontro com ela mesma. Agora, as pessoas se sentem julgadas desde o início? Muito. Assim? Por exemplo, por ser usuária ou, né, tem outros nomes talvez. E às vezes não é nem ela carrega um histórico que machuca ela, né? As mulheres, em sua grande maioria, padre, se prostituíram para usar drogas, fato. Né? Eu tô lá 2 vezes por semana no instituto, as histórias que eu escuto são essas, né? Não todas, mas a maioria. Homens, eles não conseguem ter relacionamentos com a família e são violentos com quem cruza o caminho deles. Então, eles mesmos são preconceituosos com eles mesmos e também pela aparência que eles carregam, por todo o histórico. A gente fala muito de erros de caráter, né? A gente trabalha isso nos 12 passos. O adicto ele tem muitos erros de caráter, mas eu vou ressaltar que é o principal que a gente fala, que a gente sempre comenta, que é uma pessoa que consegue manipulação. O usuário de droga ele consegue manipular as pessoas para conseguir o que ele quer. Então ele também é muito machucado por isso, porque as pessoas que foram manipuladas por ele ficam chateadas e não querem mais ele. Então ele começa a ser afastado, ignorado. Então eles chegam machucados. E o preconceito existe não por quem está colhendo e sabe do histórico. Mas quer ver, eu vou dar um exemplo de como realmente existe o preconceito. Quando a gente vai pedir doação para o tratamento de dependência química, muitas pessoas, muita gente talvez que está assistindo vai entender isso que eu estou falando. As pessoas falam assim, não, eu prefiro ajudar crianças com câncer, eu prefiro ajudar velhinhos, eu prefiro ajudar qualquer pessoa, mas drogado Sério? Não, porque drogado para mim são todos vagabundos. Nossa, eu não tinha essa ideia. Eu achava que as pessoas ajudavam sem nenhum problema, assim. Mas a maioria não consegue. Porque eles acham que, por serem adultos e escolherem, eles, caramba, é igual estar na rua, né? Ver uma pessoa extremamente saudável, forte na rua, vai pedir um dinheiro, fala, pô, vai trabalhar. Mas o cara está na adicção dele, ele está na dependência química dele. E cada um tem uma história. Um foi porque foi traído, foi morar na rua, e para viver na rua teve que usar droga. Outra porque viveu num mundo completo, onde na periferia só via droga, tráfico, e entrou no meio. Então, cada um tem a sua história. No meu caso foi curiosidade, más companhias e tudo mais. Mas a questão essas pessoas precisam de ajuda.
e as instituições precisam de dinheiro para cuidar dela. Claro, né? sem dúvida. Agora, nós aqui falamos sobre o programa, um pouco sobre vocação, um pouco, né, sobre vocação, não é? Você tem esse trabalho belíssimo, né, como você já comentou, lá no Instituto Padre Haroldo. Agora, antes de fazer essa pergunta, eu queria fazer, como que foi seu contato com o Padre Haroldo? Seu primeiro contato com ele? Foi vendo ele fazer a tal da yoga cristã no TLC. Eu já vi ficando de cabeça para baixo ele tinha na época 89 anos, ele veio falecer com quanto tempo? Quantos anos ele é? Com 100 anos. 100 anos. 100 anos. Ele tinha 88 ou 89 anos na época e eu vi ele plantando bananeira e eu pensei, esse padre cara é doido. Louco. Esse cara é doido. E aí ele fez a missa e na missa ele tocou meu coração do jeito que ele falou. E quando ele falou, a missa, né, aconteceu no auditório onde é o TLC, que fica acima do instituto. Então ele apontou para baixo com aquela mãozinha torta que ele tinha. Ele apontou para baixo e falou: aqui ficam os meus meninos e as minhas meninas. Gosto muito deles, vivo para eles, que é o jeitinho dele falar, americano, né? Vivo para eles, e eles precisam ouvir novas histórias. Então, assim, aquilo, além do Geraldo, que é meu amigo e diretor da obra, ter falado isso a uma palestra antes dessa missa, ter falado de jovens ali que precisavam de novas histórias, quando o padre disse isso na missa, parece que foi uma confirmação. Uhum. Isso era num domingo. Na sexta-feira seguinte de manhã eu estava na obra, e eu lembro que o Geraldo me apresentou o padre, eu fui conhecer a casa do padre, onde ele viveu toda a vida dele. E aí o padre e o Geraldo sentaram e deram um momento assim de 40 minutos. Falou: Júlio, fica à vontade. O que eu vou fazer aqui? Aí o Geraldo falou: conte a sua história. Aí a primeira vez que eu dei o testemunho da minha vida foi naquela capela pequena lá do instituto, simples demais, com os bancos de madeira. Foi ali que eu dei meu primeiro testemunho. E quando eu via as pessoas em tratamento ali, para mim eram pessoas como eu. Eram pessoas como qualquer outras, assim. E os olhos brilhavam e o meu coração queimou e eu falei: eu preciso ficar nesse lugar. Aí quando eu comecei a frequentar junto com o Geraldo às sextas, o padre me pediu para ter um dia só para mim. Aí eu criei coragem, comecei a fazer uma espiritualidade sozinho. E teve um dia que eu pedi para o padre ser o meu diretor espiritual. Aí começou o contato mais profundo, né? E eu lembro que ele falou assim: você sabe que eu não tenho muito tempo. Eu falei: padre, mas o seu tempo que você tiver é suficiente. O pouco que tiver. O pouco que tiver é suficiente. Dele então tá bom. E aí toda vez que eu queria me confessar era com ele, toda vez que eu queria tirar alguma dúvida. Entendi. E foi ele que incentivou, inclusive, a escrever os 2 livros que eu tenho. Ele fez o prefácio dos 2 livros? Dos 2 livros, isso. Foi ele. Agora, agora voltando à pergunta, eu queria fazer o seguinte: você atribui essa questão da vocação, porque a gente fala de vocação aqui, não é? Você atribui o fato de, por exemplo, você ter esse jeito de falar com o jovem, com o adolescente, o projeto Escolhas, seria bom você falar sobre esse projeto. Você atribui que isso é uma vocação sua, isso é um dom de Deus? Como é que você vê a vocação com o seu jeito hoje de transmitir a mensagem para os jovens? Porque antes você tinha isso, essa facilidade, ou empregava para outras coisas e não para isso? Então, eu tinha essa facilidade. Aliás, é publicitário, né? Então, publicitário. Então, assim, eu sempre fui bastante criativo, sempre tive um espírito muito jovem, talvez pela minha profissão e pelo meu estilo de vida, de andar de skate, essas coisas que eu gosto, assim. Então, eu sempre me aproximei dessas coisas mais jovens. Gostar de rock também, umas coisas mais, assim, próximas mesmo. Mas eu sempre falei muito bem. Então, por exemplo, na faculdade, colégio, quando tinha trabalho, era eu que falava. Eu sabia argumentar muito bem, conversar muito bem. Mas eu sempre levava para um lado muito, eu posso dizer, egoísta, né? Uma coisa muito para o Júlio, nunca para Deus, assim. E quando eu entrei, né, voltei para a igreja, voltei para Deus e parei de usar droga, eu lembro que foi um processo dentro de mim de descoberta. Eu até me recordo que eu fui tentar fazer vocação com os jesuítas, porque eu achava que dentro de mim, até legal falar, porque a gente está falando de vocação, né? Eu achava que eu tinha minha profissão, tudo, publicitário, mas eu falava: nossa, eu estou gastando o meu tempo de vida errado, eu tenho que gastar minha vida 100% para Deus. E era uma coisa que eu tinha dentro de mim, assim. E quando eu fui fazer o vocacional com os jesuítas, o padre Jonas, que me acompanhava, ele sempre falava: Júlio, você já tem um projeto, você já tem uma missão, você já trabalha para Deus, assim. Eu acho que você precisa começar a enxergar isso um pouco mais profundo. Ele sempre tentando, mas ele não conseguiu. Até que um dia, um grande amigo meu, que curiosamente é evangélico e pastor, eu fui tomar um café com ele.
E ele escutou tudo que eu tinha para falar, das minhas dúvidas e tudo, num café normal, assim, informal. Ele falou, Júlio, eu posso voltar outro dia e trazer uma coisa para você? Eu falei, pode. Aí, quando a gente voltou no café, ele não falou nada. Ele entregou uma folha de papel com um monte de nomes, assim. Aí eu olhei, eram nomes de pessoas da Bíblia, figuras, né, personagens da Bíblia, e do lado dos nomes as profissões. Assim. Oh, que interessante. Aí ele me mostrou e falou, o que você vê aí? Eu falei, são pessoas da Bíblia com profissões. Ele falou, pois é, todas elas honraram Deus, serviram Deus e tinham uma profissão. Legal, muito bom. E isso me ajudou. Aí eu estava no final do meu processo vocacional com os jesuítas, foi de 1 ano, e juntou essas duas coisas e eu falei, meu Deus, é isso, Deus já tem uma missão, um plano para a minha vida e eu já estou gastando a minha vida, né, para Deus. Eu acho que eu estou sendo muito radical demais, né, e às vezes a gente é assim, né, quando a gente se converte, sim, ai claro, meu Deus, eu tenho que servir Deus. E aquela coisa. Você atribui a vocação mais à questão de padre, freira, essas coisas. Exato, religiosa, né. Religiosa. Religiosa. E nessa época já estava com o projeto Escolhas, que eu já estava dando palestra em escola e tudo mais, também como missionário, né, pregando a palavra e tal. Mas por que foi importante fazer o processo vocacional? Me tirou um peso. Muito tempo você ficou fazendo o processo? 1 ano, foi 1 ano. É uma média de... Era assim, eu ia todo mês eu ia para São Paulo, lá, né, na casa dos jesuítas e ficava lá com eles um final de semana inteiro. Então foram 12 finais de semana assim com eles. Mas o processo foi, por exemplo, eu quero hoje ter uma família. Talvez se eu não tivesse feito o processo vocacional, padre, hoje eu iria ter uma família pensando, e se eu fosse padre? E se? E eu tirei o e se, porque o processo vocacional realmente me despertou essa ideia que eu realmente tenho esses dons, né, como você falou, padre, assim, de oratória, de falar, também eu amo estudar a palavra de Deus, por isso estou estudando teologia, porque eu amo demais. Então, e aí vem o Projeto Escolhas, né, o Projeto Escolhas eu não escolhi, ele nasceu de uma ligação de uma mãe que queria uma ajuda ela queria que alguém palestrasse sobre drogas na escola do filho dela. Então, agora, só o seguinte, para você que está em casa, o Júlio começou a falar sobre essa questão do Projeto Escolhas, eu queria que você ficasse um pouco, bom, já está atento, claro, sempre, mas um pouco mais atento, porque é um projeto muito interessante, né, que nasceu em 2015, não foi isso? E agora, eu queria que você contasse esse início, que você já começou a contar, mas desse ênfase a isso, porque às vezes as pessoas acham que projetos, eles nascem prontíssimos, né? Não. E não funciona assim, não é? Não. Tem hoje o nome Projeto Escolhas, mas como é que foi esse início? Pois é. Primeiro que não tinha nome porque o projeto nem existia. Ele existia no meu coração. Eu tinha conversado muito com Deus e Ele tinha colocado no meu coração que eu precisava fazer algo fora da igreja. E aí eu comecei a ficar atento, né, sobre isso. Então é muito importante, gente, colocar em oração. Então eu ia diante do Santíssimo, falava com Jesus. Durante a missa, quando eu comungava, eu falava com Deus, com Jesus e pedia para Ele me orientar. E um dia eu estava no meu trabalho, um dia X, assim, e uma mãe me ligou, falou, Júlio, e geralmente eu não atendo ligação celular, tá? Isso é um detalhe importante, e nesse dia eu atendi. Falou, Júlio, eu vi uma palestra sua em Campinas, eu sei que você fala sobre o seu testemunho, fala sobre drogas. O meu filho está tendo problema com drogas na escola e eu queria saber se você dá palestra em escola. E eu fiquei mudo no telefone, assim, para raciocinar, e ela, Júlio, ela me chamou meu nome, falou, Júlio, e aí eu falei, não, eu dou. Só que eu não dava, eu tinha dado uma palestra em Americana só. Mas quando eu falei eu dou, e ela falou, nossa, ótimo, eu vou passar seu contato para a diretora. E desligou, queimou meu coração, sabe, padre? Eu senti que era aquilo que eu tinha que começar a fazer. Então, primeiro nasceu no meu coração e nasceu através de uma mãe pedindo ajuda. Você acha que essa mãe foi uma inspiração de Deus? Total. Foi uma ação de Deus na sua vida? Total. Tanto é que depois no primeiro dia no Dom Nery aqui em Campinas, que foi a primeira palestra, eu consagrei a Nossa Senhora o projeto, porque eu falei, é dela, né? Começou com uma mãe e é uma mãe que vai guiar. E eu sempre falo, gente, o projeto não é do Júlio, o projeto é de Deus, de Nossa Senhora. Ele vai durar enquanto Deus quiser. Então está durando. Quando Deus quiser que pare, vai parar, porque é vontade de Deus. E às vezes as pessoas perguntam, né? Porque às vezes eu posto agenda, né? Não agora no tempo de pandemia, mas antes, eu postava agenda tipo, sei lá, 15, 20 palestras no mês.
As pessoas, Júlio, mas como que você fica batendo de porta em porta nas escolas? E não é assim. Porque eu acho muito invasivo, na verdade, ser assim. Começou que eu fui no Dom Nery, um professor do Dom Nery falou, Júlio, eu dou aula em outra escola, você pode ir lá? Fui. Aí nessa outra escola, um outro professor... vai falando pro outro. E aí, cara, quando eu vi, eu tinha ido em 5, 6 escolas, fiz um trabalho de 2 anos no Colégio Francisco Glicério aqui em Campinas, com um diretor chamado Brizotti. Ele é maravilhoso, ele não trabalha mais, ele é aposentado. Mas foi maravilhoso, foram 2 anos. Para você ter ideia, a ronda escolar, aquela polícia, não precisou mais passar na frente da escola. Nossa, que legal. Porque foi um trabalho de conscientização tão forte, de 2 anos, a gente falou com todas as classes, com todos. A gente deu testemunho, teve trabalho junto com o ProErd, foi uma coisa muito unida, assim. Foi maravilhoso e funcionou muito bem. Então começa a ficar famoso, né? Eu trabalho lá do Francisco Glicério, foi. Aí comecei a ir no SESI, aí chama outro SESI e começou aí. Aí começou a chamar em outra cidade, Curitiba, São José dos Campos, e começa a chamar e eu fui indo. Mas tudo, desde a missão e o colégio, sempre indicação, Pablo. Sempre vai ser. Eu nunca realmente vou bater a porta. Alguém falar, tem quantos anos o projeto Escolhas? Em maio desse ano vai fazer 6 anos. O pessoal de casa está vendo algumas fotos, né? Que legal. Ali dos lugares da igreja, lá também. Ali tem os colégios. O Maju em Campinas, tem o São José, tem algumas escolas ali. Então, mas isso é importante porque as pessoas precisam saber que não nasce pronto um projeto e as pessoas, elas podem entrar em contato também, né? Caso... Pode. Depois eu fiz o site do projeto. O nome Escolhas surgiu no 2º ano de projeto. Fiz camiseta aí para arrecadar fundos para poder viajar, né? Sim. Porque a palestra, fique claro, a palestra é gratuita, eu não cobro nada para dar palestra. E isso é essencial, tanto para particular quanto para a escola estadual municipal, porque é um intuito do projeto. Eu tenho minha profissão, eu já ganho, né, o meu sustento. A ideia aqui é fazer o meu trabalho social que Deus colocou no meu coração, que é a minha vocação. Né? Então, e também você já foi fora do país. Como é que foi essa experiência? Sim, foi uma experiência na Irlanda. Sim. Isso aí foi muito curioso. Uma pessoa profetizou na minha vida que eu iria, numa conversa, uma pessoa muito iluminada pelo Espírito Santo, disse que eu iria pregar em outras nações. E eu entendi como pregar, assim, igual falar na palavra, né? Ir de pregar. Eu falei, entendi, eu vou pregar em um monte de lugar. Eu compreendi dessa forma. Em 2017, final de 2017. Meu pai faleceu na época, virou o ano 2018, uma pessoa do Católicos em Dublin me achou no Instagram, começou a me seguir, começou a prestar atenção no que eu fazia e me chamou no particular e falou, Júlio, a gente gostaria que você viesse aqui para fazer uma pregação, dar o seu testemunho, trazer seus livros, você vem. Aí eu lembro que eu pensei, falei assim, meu Deus, é uma viagem internacional, é caro, né? Falei, mas e aí, como é que vai funcionar? E no fim a gente deu tudo certo. O dinheiro que a gente arrecadou com livro, camiseta, ajudou na passagem. Eu fiquei na casa de pessoas que me acolheram lá. A venda dos livros pagaram a comida. Então, assim, foi tudo muito bonito, assim, a ideia. E por fim foram 2 palestras. Uma foi numa adoração ao Santíssimo e uma outra num domingo, logo depois de uma missa, no grupo de jovens mesmo. E foi maravilhoso. Que legal. Agora, outra coisa é livros. Você tem 2 livros. A inspiração para esses livros, assim, o primeiro livro... Todo tem história, é muito engraçado. Nós temos até meia-noite, imagina. O pessoal do YouTube sabe que aqui a gente não tem esse negócio de tempo com a gente, entendeu? Mas assim, o primeiro livro foi logo depois que minha mãe faleceu. Eu fui dar testemunho num lugar. Por isso que eu falo, gente, compromisso com Deus é compromisso com Deus. Quando Deus te chama para algo, vai e faça, porque algo maior vai acontecer, uma graça vai ser dada ali. E eu poderia não ir, porque foi no final de semana seguinte da morte da minha mãe. Isso do primeiro livro, tá? Só que por compromisso eu fui, com o coração quebrado, mas eu fui. Nossa, não é fácil, rapaz. E aí eu fui falar justamente que minha mãe, a oração da minha mãe me curou. Eu chorei pra caramba, foi muito difícil, mas eu fui lá e dei meu testemunho. No final, por toda a situação, me pediram para ajoelhar e rezar por mim. E quando eu me ajoelhei, eu senti no meu coração Deus falar assim, eu vou te dar um sinal. E, gente, eu morro de medo dessas coisas, assim. Eu sinto no coração, mas me dá um gelo, assim, sabe? Porque eu sei que é Deus que tá falando. Eu falei, meu Deus, que sinal, né? Sei lá, você vai embora junto com a sua mãe. Hoje é o seu dia, né? Hoje é o seu último dia. Aproveita e despeça do pessoal. Exato.
Mas tudo bem, rezaram por mim, foi muito forte, muito bonito, trouxeram a imagem de São Miguel, foi lindo. Eu levantei, não aconteceu nada, eu vi uma amiga minha de Paulínia no fundo e fui para abraçar ela. Quando eu estava no meio do caminho, um jovem, do nada, levanta na minha frente e fala assim, Júlio, eu quero um livro seu. Aí eu falei assim, amigo, eu não tenho livro, eu só dou palestra. Aí ele, com uma autoridade que não é da pessoa, é Deus ali, ele apontou o dedo e falou assim, então, Júlio, quase que na minha frente, ele falou, então, Júlio, quando você tiver um livro, eu quero um. E na hora que ele terminou de falar isso, parece que eu senti no meu coração falando assim, você vai escrever um livro. E a confirmação depois veio com o padre Haroldo, né? Porque numa conversa com ele, numa direção espiritual, eu falei, padre, eu queria evangelizar de alguma outra forma. Daí ele falou, você já pensou em escrever livros? Aí eu, caramba, eu lembrei do garoto. Então, o primeiro livro foi essa inspiração, né? Então, eu comecei a escrever, demorou 1 ano e meio, mas saiu. Em novembro de 2014, o livro foi lançado. O segundo foi o padre Haroldo, que ficou me enchendo o saco mesmo. E assim, você... me falando. Ele me encontrava e falava, Júlio, cadê seu segundo livro? Eu, padre, eu não sei nem o que escrever. Ele escreva sobre as coisas que você prega. Quando ele falou isso, eu fui para casa, entrei no meu celular e eu vi que as pessoas me chamavam para temas de pregação. E eu vi que tinha 29 temas. Eu falei, cara, 29 temas? Nossa, tudo muito... no note do celular, anotado em tópicos. Né? E eu falei, caramba, isso aqui dá um livro mesmo. E comecei a fazer. Quando eu terminei, entreguei para o padre, 29 capítulos. Quando eu terminei, achei que estava livre. Ele falou assim, Júlio, escreva mais 2, porque dá 31, um para cada dia do mês. Voltei, escrevi mais 2, e aí saiu o segundo livro. E você atribui, de fato, isso também à inspiração de Deus, né? Total, sim. Porque as pregações foram inspiração de Deus, né? Eu lia a palavra e anotava aquilo que eu entendia, aquilo que... Então, por exemplo, Pedro e Paulo, os pés de Cristo, uns temas diferentes, assim, que eram temas de retiros, temas de TLCs, e me davam, assim, Júlio, vai falar disso. E eu comecei a estudar e comecei a pegar gosto. Então, assim, foi inspiração. Tanto o primeiro livro é o meu testemunho, né, padre? E o primeiro livro eu sempre falo que não é o livro do Júlio, é o livro de Deus, é a história de Deus na minha vida. Eu atribuo a Deus. O segundo também, porque é a inspiração total de Deus, né? E agora estou escrevendo mais 2 e vai indo. Se as pessoas quiserem esse livro? O primeiro livro acabou, precisa produzir mais. Graças a Deus acabou, né? O segundo ainda tem, é só entrar no site do projeto. Tá. Que é www.projetoescolhas.com. Tá. Então, porque aí as pessoas, né, você que tem em casa quiser, e também a gente cola lá, tá lá no nosso, na nossa TV, no seu computador, né? Agora é o seguinte, os jovens, quando você chega, estou querendo perguntar isso desde o início, qual que é a reação deles, assim, quando olha você, um rapaz que tem todo esse histórico, como que esses jovens te veem, assim, qual que é a reação que eles têm? Quando você vai ou na igreja ou na escola, como é que eles veem isso? Porque geralmente assim, quando você fala, eu sempre vejo assim, a pessoa ali foi usuária de drogas, ou a pessoa passou por isso, ou a pessoa tem essa palestra, você já pensa assim, vai vir aí um mala, né? Vai vir alguém que vai dar sermão, pesada, vai dar sermão para mim, não sei o quê. Como é que é isso? Eu já começo brincando, né? Eu sempre gosto de quebrar o gelo no começo para... Então eu já brinco, eu, por exemplo, eu não sou corintiano, mas eu brinco, vai Corinthians ali, começo a brincar um pouco sobre isso. Também começo a falar um pouco de mim, assim, no meu sentido, o sentido mais engraçado da minha vida, também alguns pontos específicos, e tento gerar um primeiro contato de empatia, querendo dizer ali que eu vou falar de uma coisa séria, sim, mas claro, de uma forma leve também, né? De uma forma onde todo mundo vai entender. E acho que o principal, padre, eu conto histórias reais, mas histórias. Então, quando eu conto as pessoas, uma coisa é você pregar em cima da palavra, o que eu gosto muito, eu particularmente gosto, mas você pregar em cima da palavra e ser muito teológico ou conceitual. Claro. Quando eu percebo que, é engraçado, as pessoas até mudam, eu vou fazer aqui, tá? Mais ou menos o que as pessoas fazem. Quando eu tô falando e de repente eu falo assim, vou contar uma história para vocês, as pessoas fazem assim. Exato. Por quê? Porque a gente faz a linguagem corporal, né? Então as pessoas começam até a prestar mais atenção naquilo. E eu conto histórias reais, eu conto história que aconteceu, por exemplo, em Curitiba, de um fato específico lá. Eu conto histórias da minha mãe, do meu pai. Então vou trabalhando tudo isso. Mas acho que o primeiro impacto eu já sou agora um tiozão, né?
mas... já sou avô, tudo bem, então. tem uma imagem meio jovem. Eu sou avô, então, nesse caso. Mas assim, eles já gostam porque já tem uma ideia de é jovem, então talvez seja legal. E aí eu faço essa quebra, então acho que o começo... Mas muita gente, eu já recebi feedback, assim, das pessoas falando, nossa, Júlio, no momento, quando você começou a falar, eu já achei que ia ser chato, mas depois eu me interessei. Então tem essas coisas, assim, porque claro. Por causa do tema, padre, o tema drogas é pesado. Né? As pessoas já têm um preconceito quando vai, assim, inicialmente. Agora, se você tivesse que fazer uma olhadela, assim, para você mesmo, o Júlio antes e o Júlio depois, assim, o Júlio antes de... Tem como você fazer isso? Quando você se olha hoje, assim, não naquele sentido narcisista, sabe, egocentrista, mas olhando para você hoje, porque a gente precisa disso. A gente precisa saber onde a gente está, né? Por exemplo, eu como padre eu sempre procuro, olha, onde eu estou hoje, né, como padre, na minha vocação, naquilo que eu decidi fazer, escolhi para mim. Hoje, assim, como que eu me vejo? Me vejo dessa maneira. Você, diante de todo esse trabalho com tantos jovens, tantas experiências bacanas, bonitas, se você for olhar, eu tenho 52 anos, se for olhar o tempo, você tem muito mais experiência de vida do que eu, em relação a fatos, a histórias, a momentos especiais na sua vida, não é? Quando você faz um balanço de tudo isso, como é que você se vê, o Júlio hoje? A diferença de personalidade, eu acho que é muito grande, porque eu era assim, eu consigo, graças a Deus, eu consigo me lembrar assim, vagamente de algumas coisas da época, assim, porque a minha vida foi tão intensa nesses 12 anos, que é tanta bagagem que é gostoso, assim, de ler. Eu prefiro lembrar das coisas mais atuais, mas eu era uma pessoa que eu não ligava para a família. A minha mãe estava doente com câncer na época. Eu ficava na casa de uma namorada que eu tinha, eu ficava na rua usando droga, mas não ficava na minha casa. Hoje, se qualquer pessoa que nem precisa ser da minha família, um amigo meu tá doente, meu Deus, já muda para mim. Então, assim, eu era muito egoísta, eu era muito ambicioso com relação a dinheiro, muito. A minha ideia era, assim, trabalhar, ganhar muito dinheiro. Hoje, meu Deus, eu tenho o meu salário, eu sou feliz com aquilo, eu não sou ambicioso no sentido de, eu quero um salário X, eu sou feliz com o que eu tenho, eu sou feliz com o apartamento pequeno que eu tenho, eu não quero ter uma casa. Então, assim, eu não sou ambicioso nesse ponto. Muitos valores, na verdade, mudaram para mim, sabe? Sim. Mas acho que o principal também é entender que a minha vida, eu preciso deixar um legado de Deus para as pessoas, não é um legado do Júlio. As pessoas... Eu sempre digo o seguinte, as pessoas não precisam lembrar do meu nome, Júlio, isso aí, obviamente, as pessoas vão esquecer. Eu tenho consciência disso. Mas que fique gravado no coração das pessoas, Deus. Que o meu legado seja... Existe uma frase que é assim, as pessoas não vão se lembrar do que você disse, mas vão se lembrar de como elas se sentiram quando você disse. Ok. Então, assim... Bem diferente. Eu quero que as pessoas, elas sintam Deus, né? Toda vez que não é o Júlio, elas sintam a presença do Espírito Santo. Que elas compreendam isso, que elas são amadas, que elas têm uma segunda chance como eu tive, que elas precisam viver intensamente a vida delas. Então é isso que eu penso, que é um legado. Nossa, o Júlio de antes, legado, religião, espiritualidade. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Até a nível de, sei lá, de sexualidade, assim, sabe? Carne mesmo. Eu era um Júlio carne, era um Júlio mundo. E hoje eu penso muito mais no lado espiritual. Obviamente, me cuido da minha saúde, não é isso, mas sou vaidoso também, tenho as minhas... Mas a questão isso não é premissa, isso não é prioridade. Né? A prioridade é o meu espírito. Agora, sim, é claro, você tem as suas coisas pessoais, você sai com seus amigos, certamente. Mas eu poderia dizer assim, Júlio, você é um rapaz, é um homem a serviço de Deus. Sim. Eu poderia dizer isso. Sim. Tendo todas as outras coisas, né, sair para comer uma pizza com um amigo, viajar e tal, mas tirando essas coisas que são próprias da nossa vida, não é? Você diria, eu sou um homem de Deus? Sim, e depois que eu fiz, como eu disse, né, a história do vocacional, desse meu amigo que trouxe, né, o papelzinho com todos os fantástico, gostei muito. Então, assim, isso me ajudou a entender que sim, as pessoas... Assim como todo mundo aqui, até padres, né? Sim, claro. Que tem, cara, todos nós temos uma vida fora da igreja, no sentido fora do templo ali, né? Nós temos, aliás, a gente precisa entender que quando a gente vai
na igreja, a gente está ali para realmente adorar Jesus, mas também se encher para que depois a gente vá para fora e tente levar essa luz que tanta gente, das palavras da homilia, né? Eu sempre tenho o maior orgulho de falar, o Padre Air é o pároco da minha igreja, né? Olha, tá vendo só? Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho muito orgulho, assim. E aí eu falo das suas homilias, Padre, porque assim, tem duas pessoas que eu amo as homilias, que é o Dom Mauro, da Minas Gerais de Praga, e a sua. E eu falo que eu aprendo demais. E o que é o aprender demais? Eu trago para dentro de mim. E aí quando alguém vai falar sobre um tema que você falou, por exemplo, eu uso as suas palavras. Opa, tá vendo que beleza? Então assim, é isso. Isso é você se encher do Espírito Santo, se encher. Então assim, eu estou a serviço de Deus, porque não é porque eu estou no meu trabalho que eu não posso de repente tomar um café e ouvir alguém. E esse ouvir alguém é estar a serviço de Deus. Nas pequenas coisas, sabe? Claro. Então eu estou a serviço de Deus, com certeza. Gostei de saber. Agora, pessoal que acompanha a gente em casa, eu queria que você desse, né? Tem a sua câmera aqui, que você desse como se fosse uma mensagem, não sei se é mensagem, mas você se sentisse livre para dizer para quem está ali em casa acompanhando a gente, eu estou falando aqui, né? Em casa, desse uma palavra para essas pessoas, porque pode ser, a gente não sabe quem está do lado de lá, não é? Mas pessoas que estejam passando por momentos difíceis, pessoas que se identificaram com aquilo que você disse aqui. Então, assim, uma palavra sua, é importante que você saiba, faz muita diferença agora. Então, eu gostaria que você dissesse para o pessoal ali. Muito bem, acho que a primeira coisa é que a gente precisa entender que vocação é um chamado de uma voz, que é a voz de Deus, só que a gente precisa ouvir, tem dois lados, né? Aquele que chama e aquele que ouve. Samuel, Samuel, né? Como diz a palavra. Então, assim, a gente precisa ir ao encontro desse chamado. E a única coisa que eu acho que falo para quem geralmente tem buscado isso de verdade na sua vida é não faça isso sozinho. Busque a ajuda de Deus, busque um diretor espiritual, um padre, alguém que te ajude nessa caminhada. Porque sozinho a gente vai lembrar muito da autossuficiência, né? E as pessoas entram no mundo das drogas, tentam sair na sua autossuficiência, não conseguem. Adão e Eva pecaram na sua autossuficiência. Então, o diabo existe, né? Satanás é a sua autossuficiência, não preciso de Deus. Então, essa frase, eu consigo sozinho, ou eu não preciso de Deus, ela é muito perigosa. Mas na vocação, a gente precisa entender que sim, é um Deus que nos chama e nós que atendemos esse Deus que chama. E cada um com o seu jeito. Cada um tem a sua personalidade. O Júlio tem um jeito, o Padre Air tem um jeito dele. E da nossa maneira, nós fazemos algo que só a gente consegue falar por Deus ou fazer por Deus ao nosso modo. Ou seja, Deus precisa da gente, Ele precisa da nossa personalidade, Ele precisa do que a gente precisa fazer ali para o serviço do reino dele. Então tenha coragem para dizer sim para Deus, para ouvir essa voz. Busque ajuda, né? Ajuda espiritual principalmente, e não desista dos seus sonhos particulares. Eu acho que Deus ele caminha junto e a gente vai entendendo com o tempo o que é sonho junto com Deus, o que é sonho egoísta nosso, e que Deus automaticamente vai nos guiar no discernimento ali espiritual para que a gente abandone. Muitas coisas dão errado na nossa vida porque a gente insiste em coisas erradas, sabendo que Deus está dando sinais de que aquilo não é o caminho para ser. Relacionamentos, emprego, enfim, tantas coisas que eu poderia dizer. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente consegue ter esse discernimento para entender o caminho por aqui e por ali, que é a escolha, né? Eu vou por esse caminho, eu vou por aqui. E Deus ele sempre vai dando sinais para a gente escolher o certo. Então, ouça essa voz, escute a voz do seu pastor, que é Jesus, que com certeza acho que é a melhor forma de você discernir o que é bom para a sua vida ou não. Gostei. Escolhas. De fato, a palavra de Deus, é verdade. Assim, enquanto a gente conversava, sempre aparecia ali os seus dados na rede social, também você viu ali o site do projeto. Eu quero te agradecer muitíssimo pela sua presença aqui. Agradeço, é engraçado que a gente que apresenta, como a gente aprende, né? Assim, como a gente se alimenta muito daquele que vem até aqui, não é? Então, eu me alimentei muito da sua palavra, do seu testemunho, daquilo que a gente percebia que fazia vibrar o seu coração e brilhar o seu olhar. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença com a gente aqui. Eu que agradeço, Padre. Agradeço a todos também que acompanharam. Agradeço a Rede Século XXI por sempre também dar espaço para a gente
conversar sobre assuntos tão importantes. Isso aí. Olha, eu quero agradecer também a você que participou com a gente, que está conosco aí. Esse programa Vocação é um programa que tem esse intuito de trazer pessoas que nos inspiram a viver de uma maneira diferente, a entender que nós temos a capacidade, a propriedade, a potência para muitas coisas. Basta que a gente se abra a isso, não é? E de uma maneira muito especial, que a gente entenda que Deus está aí nos levando de uma maneira muito bonita e nos conduzindo de uma maneira muito bonita. Então, grande abraço para você e a gente tem mais um encontro marcado aqui no YouTube com o nosso programa Vocação. Grande abraço para você.